é a ordem, tá bom? Dentro de uma classe tem várias ordens. E qual é a ordem que o gato faz parte? A ordem dos carnívoros, tá certo? Então, quem foi que ficou de fora? Ficou de fora a girafa, ficou de fora a lebre, tá certo? O coelho. Todos os animais que não são carnívoros não faz parte da mesma ordem que o gato, beleza? Então aí você tem o urso, tem o panda, tem o leão, todos eles são carnívoros, beleza? Aí continuando mais aqui, dentro da ordem, a ordem é dividida em quê? É dividida em várias famílias, não é isso? Então o que acontece? Qual é a família do gato? Lembra que dentro do grupo dos carnívoros, eu vou para que família? Família Felidae, que é a família dos felinos, tá certo? Então, felino de baixo porte, de pequeno porte, para um felino de grande porte, como o tigre, como o leopardo, tá bom? São todos eles fazem parte da mesma família, tá certo? Que é Felidae, beleza? E de acordo com a definição, que é uma família? A família é uma categoria, é uma das categorias científicas dos organismos vegetais, animais ou minerais, composta por inúmeros gêneros, tá certo? Que compartilham características semelhantes, tá certo? Por exemplo, a violeta é da família das violáceas. No caso aqui, a família é Felidae, que é a família dos felinos. Pessoal, só que se você olhar, um tigre, ele tem um porte muito grande. Por mais que eles tenham característica com um gatinho doméstico, mas ainda há, ainda tem como você aproximar mais e especificar mais, beleza? Retirando algum grupo aí, tá bom? Então, dentro da família, o que a gente vai ter? Vai ter o gênero. Então, pronto, eu estou aqui no grupo, na família Felidae. Então, eu quero saber qual é o gênero, beleza? Então, vamos lá. Qual gênero o gato doméstico faz parte? Aí, pessoal, aqui a gente chega no gênero, beleza? Então, o gênero, por exemplo, antes a gente estava na família, beleza? Aí, qual era a família que a gente estava? Qual é a família que o gato faz parte? A família Felidae, certo? Que é a família dos felinos, tá certo? Só que a gente deve concordar, precisamos concordar que a gente tem que especificar ainda bem mais, pessoal, porque comparar, imagine, na família Felidae, que é onde estão os felinos, todos os felinos, tem leopardo, tem tigre, tem vários felinos, tem felinos de todos os portes, tá bom? Então a gente vai ter que separar essa família aí, beleza? Tá certo, é um felino, mas qual é o gênero desse felino, tá bom? Porque tem felino de pequeno, médio porte, tem com várias características, tem felinos os que são silvestres, tá bom? Então o que acontece? São características diferentes e hábitos diferentes. Então o que acontece? Da família caiu para o gênero. Você vai ter que dizer qual é o gênero desse felino. Então aqui, por exemplo, eu dei só para deixar um exemplo. O que é gênero? Gênero é o grupo da classificação, tá certo? Dos seres vivos que reúne espécies vizinhas, aparentadas, afins, por apresentarem entre si semelhanças constantes. Então, no gênero vai estar dividido, tá certo? Todas as espécies, tá certo? Eu estava na família, aí eu fui para o gênero, tá certo? Aí vamos lá. Aqui eu botei dois exemplos de gêneros, tá bom? De gênero. O gênero Leopardos e o gênero Felis, tá certo? Tem muito mais gênero, mas eu deixei aqui o exemplo só de dois gêneros. Por exemplo, o gato doméstico, o gênero dele é o Felis, tá certo? E aí ao lado do gato doméstico tem o gato do deserto, que também é Felis, tá certo? Só que eles não são da mesma espécie, beleza? O gato doméstico é Felis catus, o nome da espécie. A palavra espécie, pessoal, sempre vem com duas palavras, tá certo? Então, se você vai dizer, se o gênero do gato ele é Felis, a espécie dele é Felis catus, tá certo? Isso é o gato doméstico, vem sempre com duas palavras. A primeira palavra da espécie, que é Felis, faz referência ao gênero, e o catus é uma especificação, está especificando qual é o animal, qual é a espécie, beleza? Aí aqui, o gato doméstico e o gato do deserto, eles têm portes parecidos, não é isso? São
felinos de pequeno porte, então dá para colocar eles no mesmo gênero, beleza? Muito embora a espécie seja bem diferente, enquanto que um é doméstico, o outro é silvestre, tá certo? Mas faz parte do mesmo gênero, tá certo? E ali em cima tem o gato do mato e a jaguatirica. Muito embora o gato do mato tenha o nome gato, ele não é do gênero Felis, ele é do gênero Leopardus, tá certo? Por quê, pessoal? O gato do mato grande, ele já tem um porte médio. Ele não é um gato pequeno como esse que a gente tem em casa. Ele já tem um porte maior. Então, ele não fica no mesmo gênero do gato doméstico, que é Felis. Ele já vai para outro de porte médio, que é o mesmo gênero da jaguatirica, tá certo? Enquanto que o gato do mato grande, porque tem o gato do mato, tem gato do mato de porte menor. Enquanto que o gato do mato grande, ele é do gênero Leopardus, a sua espécie, o nome da sua espécie é Leopardus geoffroy, tá bom? Leopardus geoffroy. Enquanto que a jaguatirica, o nome dela é Leopardus, a espécie jaguatirica recebe o nome Leopardus pardalis. Perceba que sempre o nome da espécie começa com a primeira palavra referente ao gênero, tá certo? Por exemplo, qual é a minha espécie? A minha espécie é Homo sapiens. Então, se eu sei da minha espécie, eu sei do meu gênero. Qual é o meu gênero? A primeira palavra, Homo, beleza? No caso, se o nome da espécie da jaguatirica é Leopardus pardalis, aí você pergunta qual é o gênero? Leopardus, beleza? Então é isso, pessoal. O gênero ele é dividido por espécies. Então, se eu tenho o gênero, tá certo? O gênero do, se eu tinha, perdão, a família dos felinos, a família Felidae, aí eu desci para o gênero que vai dividir, que vai ter todas as espécies, tá bom? Então, tem o gênero dos felis, tem o gênero dos leopardos, tá bom? E vai dividindo vários gêneros. Aí dentro do gênero Felis tem várias espécies, tá bom? Aí tem o gato doméstico e o gato do mato, o gato do deserto, tá bom? Que são animais silvestres. Qual é o gato do deserto? Felis margarita. Pronto, pessoal, a gente já sabe agora qual é o gênero do gato doméstico. Agora a gente tem que partir para a espécie, que já está escrito ali o nome, Felis catus, beleza? Aí só observa aqui. Aqui, pessoal, terminamos aqui na espécie, que era que a gente estava procurando, a espécie do gato doméstico, tá certo? Que o nome dele científico é Felis catus, beleza? E a definição de espécie, pessoal, é um conjunto de seres vivos suficientemente parecidos, capazes de cruzar entre si em condições naturais, tá certo? E gerar outros indivíduos, tá bom? Férteis, gerar descendentes férteis. Por que eu falo entre condições naturais? Tá certo? Porque, primeiramente, se um animal, por exemplo, quando você pega um animal de uma espécie e bota para ele cruzar com outro animal de outra espécie, sendo próximo, mas de outra espécie, ele normalmente ele vai gerar, tá certo? Vai gerar uma descendência, vai gerar um filhote que não é fértil, que é o caso do jumento e da égua. Eles cruzam, tá certo? São de espécies diferentes e eles geram a mula, que ela não é fértil. Isso acontece porque o jumento, no caso o burro e a égua não são da mesma espécie, tá certo? Mas existe, e no caso, como é que a gente chama a mula? É um animal híbrido, um animal misturado. Por que eu falei condições naturais antes? Porque vai ter, pessoal, animais que vão cruzar, de espécies diferentes vão cruzar e vão gerar um filhote que pode ser fértil, tá certo? Só que esse cruzamento não foi de forma natural, porque se for de forma natural, muito provavelmente, na grande maioria das vezes, não é sempre, vai gerar um animal que não é fértil, tá certo? Porque normalmente um animal de mesma espécie cruzando vai gerar outro animal fértil. A definição de espécie é essa. São seres vivos que são da mesma característica, se parecem e quando cruzam formam uma descendência fértil, tá certo? Um filhote capaz de formar uma descendência. E pessoal, além da espécie, existe ainda uma classe menor que a espécie, que é chamada de subespécie,
que é a mesma coisa que raça. O cachorro, ele é uma subespécie, tá certo? Que é uma raça, e ele é a subespécie do lobo, que o nome científico do lobo é Canis lupus, tá certo? Então o cachorro, ele é uma raça, que é a mesma coisa de subespécie. Existem várias raças, tá certo? Então o que que acontece? Por que acontece essa diferença de raça? Porque existem vários cachorros diferentes, com várias subespécies diferentes. Porque acredita-se que existia uma única espécie, tá certo? E que foram separando essas espécies geograficamente e em cada região ela foi crescendo com uma genética diferente. Por isso que forma várias subespécies de cachorro. E quando você pega a mesma espécie, coloca ela, e ela vive no mesmo espaço geográfico ao mesmo tempo, tipo como os pinguins, aí você chama esse conjunto de espécies de população. Beleza? São só essas definições. Por isso que nós, seres humanos, a única espécie, qual é a nossa espécie? Homo sapiens. Como nós vivemos juntos, um grupo de seres humanos é chamado de população. Beleza?